Bom, já fiz vários vídeos com assuntos relacionados ao momento que estamos vivendo no Brasil e no mundo, essa pandemia pelo coronavírus. Então, eu resolvi falar de um tema diferente, usando como base este momento que nós estamos vivendo. É uma coisa que eu, durante minha vida toda, eu fui aprendendo a lidar com isso, sem mesmo saber do que se tratava. Se chama de resiliência. E para superar momentos de dificuldade em nossa vida, precisamos ter resiliência, para que possamos então superar aquele momento, aquela situação, para que possamos passar por aquilo de uma forma produtiva, de uma forma positiva, com aprendizado e sem carregar traumas, sequelas emocionais para a nossa vida. Porque muitas das vezes essas situações vão deixar assim algumas sequelas, de repente físicas, de repente alguma questão de saúde, ou sequelas financeiras, econômicas, como no momento que nós estamos vivendo. Certamente o mundo inteiro, praticamente todos os países, todos os lugares, todas as pessoas, todas as empresas, todos vão passar por dificuldades econômicas e financeiras nesse momento, governos, enfim. Então, algumas medidas estão sendo tomadas, algumas delas tardiamente, algumas de forma preventiva, dependendo do país e do lugar onde a pandemia já chegou com mais força ou ainda não. Então, o que eu quero dizer, ao longo da minha vida eu tive que aprender a ser resiliente, na marra, vamos dizer assim. Por conta da minha deficiência, a partir dos 14 anos, 15, eu já comecei a ter dificuldades para andar, para ficar em pé. De vez em quando sentia algumas dores fortes no joelho. Mas aos 17 eu fiz a minha primeira cirurgia corretiva, no fêmur. Então, adolescente ainda, não sofri tantas consequências daquilo. A cirurgia foi bem sucedida, mas ao longo com o passar do tempo eu não dei sequência ao tratamento, né, que eu deveria ter dado. E aquilo não me prejudicou em muita coisa. Tinha algumas limitações já físicas, tipo, a partir dos 17 anos eu já não podia mais correr. Porque até meus 14, 15 eu corria, jogava bola, andava de bicicleta, jogava bola de gude, soltava pipa, enfim. Mas a partir dos 17, principalmente depois da cirurgia, eu já comecei a ter algumas limitações. Que eu me lembro, eu já não podia mais me abaixar para jogar bola de gude, né? Perdi essa flexibilidade. Claro, a fisioterapia provavelmente teria me ajudado, mas na época, falta de informação, de incentivo, eu não cheguei a fazer fisioterapia. Então o que acontece? Então isso me prejudicou, minha saúde. E eu fui passando ao longo dos tempos, 17, 18, fui passando, estudando, enfim. Sendo que por volta dos 25 anos, após o meu primeiro trabalho, e o único trabalho formal que eu tive, eu já tinha mais dificuldades ainda para caminhar. Tinha mais dificuldade. Tive que começar a usar muletas, que até então eu não usava. E tive que me adaptar. Não podia escolher, não podia evitar. A princípio as muletas seriam um apoio até que eu me tratasse e melhorasse. Tinha também a questão do sobrepeso, já começava a ser um problema. No meu caso, fazia diferença 1 kg, 2 kg a mais de peso para as minhas pernas, mas eu também relaxei com essa questão da saúde. Mas passei a usar muletas no ano de 2001, com 25 anos de idade. E minha vida mudou totalmente. Claro, eu já tinha uma deficiência, já tinha uma deformidade, uma deformação, uma má formação congênita nas pernas, principalmente. E meu problema todo mundo podia ver que eu tinha uma deficiência, baixa estatura. E aquilo sempre me incomodou, claro. Sofri discriminação, preconceito, me senti rejeitado na adolescência muitas vezes. Enfim, isso foi difícil superar, né? Eu tive dificuldades para me relacionar com as pessoas, principalmente relacionamentos afetivos, amorosos. Em amizade nem tanto. Mas para trabalho já começou a atrapalhar, né? Prejudicar um pouco. Mas tudo bem, segui. Até que no ano de 2005 veio mais uma mudança bem radical. Apesar dessa minha dificuldade toda, eu não tinha ainda um benefício na época, eu não tinha, naquele momento, já tinha um benefício, na verdade, né? Em 2001, após eu trabalhar, carteira assinada, eu trabalhei no Bob's durante 1 ano e pouco. E depois, devido à minha situação de saúde, eu deixei o trabalho. E dentro do prazo de 1 ano após deixar o trabalho, eu soube que eu tinha direito ainda através de um laudo médico, entrar na justiça, né? Aliás, no INSS, para solicitar o auxílio-doença.
Eu tinha acabado de sair de um período de carteira assinada, de contribuição. E a minha deficiência, meu estado de saúde se agravou por conta do meu trabalho. Porque eu comecei trabalhando em Nova Iguaçu no shopping, mas depois eu fui trabalhar no Meier. Eu pegava 3 conduções, 3 ônibus para ir, 3 para voltar, andava um bom pedaço, caminhava durante muitos minutos. Lá na loja eu subia, descia escada porque o banheiro ficava no subsolo. Então aquilo foi me desgastando, aquela rotina de 3 conduções para ir, 3 para voltar, chegando tarde em casa, chegando 2 horas da manhã em casa. E aí eu comecei a receber esse benefício. Mas eu não me acomodava com isso. O que eu fazia? Eu já trabalhava com vendas, comecei a trabalhar com vendas, com catálogo. Trabalhei com Demilos, trabalhei com moda feminina, trabalhei com roupa, enfim, com a parte, né, de vestimenta, entre outros produtos, outras coisas que eu trabalhei também. Moda, né, moda feminina principalmente. E eu andava de bicicleta ainda, apesar da minha dificuldade, das dores que eu tinha na perna, andava de muletas, mas eu conseguia montar na bicicleta. Era uma bicicleta de tamanho médio, não era pequena de criança e também não era uma bicicleta grande, considerada para adulto. Era uma bicicleta média, daquelas que se pratica esporte, né? Como o bicicross, por exemplo, né? E eu trabalhava com vendas, eu colocava sacolas de roupa de produtos ali do lado do guidão, do outro guidão, e corria atrás. Quando fazia venda para pessoas que moravam mais distante, eu ia de ônibus, ia de trem, vendia e comecei a trabalhar com vendas. Então nunca me acomodei. Trabalhei em bar, vendi cachorro quente, eu já vendi doce, enfim, eu sempre, né, me esforcei. Sendo que depois em 2005 eu tive um incidente no baile funk, que eu já não frequentava tão assiduamente, mas na minha adolescência, final da adolescência, eu frequentei durante um bom tempo, né? Conheci essa cultura funk, pretendo falar sobre isso futuramente também, sobre a questão cultural. E tive um incidente nesse baile. Houve uma briga e eu estava próximo do lugar da briga e o baile muito cheio. E as pessoas, né, se afastam do lugar da briga e um empurra e eu fui jogado ao chão. Não sabia o que estava acontecendo naquele momento. As muletas caíram espalhadas assim, longe de mim. E me levantaram, eu estava bem, não estava sentindo dor. Estava um pouco sem saber o que estava acontecendo ainda. E um dos seguranças do clube me pegou no colo e me colocou lá para fora, para eu sair daquele ambiente. E no que ele me pegou, eu senti no mesmo momento um incômodo na coxa, uma dor. Senti uma dor naquele mesmo momento na minha coxa direita. E eu já sentia esse incômodo na minha coxa direita bom tempo depois da minha primeira cirurgia aos 17 anos. Só que eu nunca fui atrás de tratamento. E ali eu já tinha 29, né? Já tinha 29 anos. E aí pronto. 2 meses de internação. 1 mês no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. E 1 mês fiquei no Hospital Barata Ribeiro, na Mangueira, onde eu tinha feito a minha primeira cirurgia em 93, aos 17 anos. Então eu fiz a cirurgia. Né, o médico foi excepcional, um médico experiente, se não me engano era médico dos bombeiros, Dr. Jorge Pintor. Fez uma intervenção, uma coisa maravilhosa. Eu tinha o fêmur, principalmente, a tíbia também, né? A perna curvada, né? Curvada como um arco, né? E devido a essa fratura, não foi fratura esporte, mas foi uma quebradura completa, ele fez uma cirurgia que ele chama de osteotomia. Ele provocou, né, mais 2 fraturas e alinhou os ossos do meu fêmur, colocou uma haste intramedular, né, uma prótese de aço, se não me engano é aço, um aço cirúrgico, óbvio, e com um parafuso em cada extremidade. Então eu tenho uma haste intramedular na minha coxa direita, no fêmur, com um parafuso próximo ao joelho e outro parafuso bem acima da coxa. E a partir do momento da minha cirurgia, do momento que acabou a anestesia, eu não senti mais dor nenhuma. Foi maravilhoso. Parei de sentir dor naquela perna e isso me deu uma melhor condição de vida. E continuei. Só que eu nunca mais quis voltar a tentar andar de bicicleta novamente. Fiquei um pouco traumatizada com aquilo, porque ao pensar em bicicleta, eu imaginava que eu iria voltar a andar de bicicleta e facilmente ia sofrer um acidente, ser atropelado, cair, iria me machucar
e já imaginava tendo uma fratura novamente na mesma perna operada, parar no hospital de novo. Então aquilo tudo me deixou um pouco, sim, né, traumatizado com a questão da cirurgia, e nunca mais quis voltar a andar de bicicleta. Mas continuei seguindo em frente, caminhando, né, com o meu benefício, né, o auxílio-doença que nunca se transformava e se convertia em aposentadoria. E eu não voltei mais a trabalhar de carteira assinada, mas continuei com vendas, continuei tentando fazer algumas coisas, né. Alguns anos depois, eu tive a oportunidade de fazer um curso pré-vestibular durante 2 anos, até entender, pesquisar, para saber o que eu queria com relação à faculdade, universidade, coisa que eu nunca tinha pensado até então. E descobri que as ciências sociais era a minha área. E fui descobrindo ao longo do próprio curso que eu queria ser professor de sociologia, porque eu escolhi o curso noturno para deixar o dia livre para trabalho. Mesmo já tendo meu benefício, tendo toda a dificuldade, eu escolhi um curso noturno para poder deixar o dia disponível para um futuro trabalho. Eu pensei assim. E noturno só tinha licenciatura. Na época eu não sabia direito a diferenciação ainda, licenciatura, bacharelado, enfim. Escolhi a coisa certa sem ter a real consciência de que o que eu queria era dar aula, era ser professor dessa disciplina que nos permite analisar a sociedade como um todo em tantas áreas diferentes, né? Os impactos, né, das questões sociais na humanidade. E a minha aposentadoria só saiu há pouco tempo. Minha aposentadoria só saiu definitivamente em 2017, se não me engano. Olha quanto tempo. De 2002 a 2017. Durante 15 anos eu fiquei pelo INSS no auxílio-doença, fazendo perícia, tendo que refazer perícia e o benefício sempre sendo concedido, sendo que em 2009 meu benefício foi negado pela primeira vez, né? Porque na época eu relaxei um pouco, não busquei um laudo médico no meu hospital, busquei um laudo médico numa clínica que tinha convênio com o SUS, mas era particular, então aquele laudo não foi aceito pela perita, e de acordo com a próxima perícia que foi marcada, eu não ia ter tempo hábil para ir no hospital onde eu operei, para o meu médico me dar um laudo realmente que iria ser válido. Então eu acabei sendo prejudicado e a perita novamente negou, né, o meu recurso e negou meu benefício de novo. Tive que entrar na Justiça Federal, fiquei 2 anos sem meu benefício. 2 anos sem meu benefício. Graças a Deus tinha minha família para manter. E eu não consegui trabalho naquela época, enfim. Também não queria perder o benefício, mas não consegui nem trabalhos informais. As vendas já era difícil, porque depois desse incidente no baile, eu não podia mais andar de bicicleta. Então, ficava difícil trabalhar com vendas, levar produtos até as pessoas, que geralmente a pessoa quer que você leve para ela, que é facilidade. E aí diminuiu muito a questão das vendas comigo, né, para mim. E foi 2005, né, 2010, 2011, pré-vestibular. Entrei na faculdade em 2012, pela primeira vez eu fiz o Enem e entrei. Ciências Sociais na UFRJ. E fui nessa dificuldade toda, né, graças a programas, né, federais de acesso à educação, cotas, enfim. Sendo que no meu caso eu nem entrei para cotas para pessoa com deficiência, eu entrei usando as cotas para alunos que vêm do ensino médio público, né? E ali eu consegui minha vaga na universidade. Tinha conseguido também a bolsa integral em 2 universidades particulares. Eu consegui a bolsa integral pelo SISU também. E aí, ficando em segundo lugar nas 2 universidades, mas eu optei trocar, porque depois eu fui reconvocado, né? Foi uma reclassificação na UFRJ, eu fui chamado, eu abri mão da bolsa integral na universidade particular, porque eu ia fazer sistemas de informação, e embora eu goste da informática, não é realmente a minha área. Porque no início do curso, então, é uma coisa muita matemática, muito cálculo, e eu não queria aquilo para mim. E aí eu optei pela Universidade Federal, até porque eu teria direito a uma bolsa auxílio, que iria ajudar na despesa de casa, nas contas. Então eu não pensei só em mim, no que eu gostaria, no que eu queria. Pensei na questão também da casa, da família. Então foi isso. Mas só em 2000 eu já tinha o auxílio doença, que era sempre prorrogado, né? Depois que a minha causa foi ganhar na justiça em 2011, mas a minha aposentadoria definitiva só veio em 2017. E eu nem estava pensando em aposentadoria, porque eu pretendia trabalhar, sair do benefício, porque prestei um concurso público em 2014 para educação.
Fui chamado em 2015, mas eu estava na faculdade ainda. Fiz o concurso só por experiência, eu nem esperava ser convocado. Fiquei em 25º lugar, entre os 43 ou 44 convocados na minha área, Nova Iguaçu, para dar aula de sociologia, né? Vaga para professor do estado. E pedi final de lista para ser reconvocado futuramente. Enfim. Em 2017 saiu minha aposentadoria, sendo que eu sei que essa aposentadoria é uma garantia, sim. Mas embora, como a gente sabe que muitas coisas acontecem, né? Pessoas com benefício bloqueado, enfim. Independente disso, eu já estava na faculdade desde 2012. Porque eu tinha decidido que eu queria trabalhar, eu queria ter uma profissão, eu queria ser útil, eu queria, né? Eu queria ser uma pessoa ativa na sociedade, em todas as áreas. E aí, essa minha aposentadoria saiu e eu sei que se eu conseguir um trabalho de carteira assinada ou for convocado para algum concurso público, simplesmente meu benefício vai ser cessado. Não tem nenhuma implicação legal, criminal nisso, apenas vai ser suspenso e se futuramente minha questão de saúde eu entender que se agravou ou por questão da idade, eu tenho direito de entrar novamente no benefício, né? No caso, na aposentadoria, por exemplo. Então, é isso, eu me sinto uma pessoa útil, ativa na sociedade, tive que passar por essas fases, tive que ser resiliente. Quando eu me internei pela primeira vez, passei pela primeira cirurgia, tive que ser resiliente, quando eu tive meu incidente, que eu parei, não podia mais andar de bicicleta. Fui resiliente em cada situação de adversidade. Quando eu não podia correr, quando eu não podia mais andar de bicicleta, soltar pipa, jogar bola de gude, correr, jogar futebol, enfim. Fui ficando limitado cada vez mais. Tive que me adaptar ao uso de muletas, sendo que isso nunca me deixou com nenhum tipo de problema de não aceitação, de rebeldia ou de inconformidade, de tristeza profunda, não. Eu sempre entendi que aquilo, eu não escolhi isso, então eu entendia que aquilo tinha algum propósito para ser. Eu tenho certeza que se não fosse essa deficiência, eu seria uma pessoa totalmente diferente. Provavelmente não teria aprendido as coisas que eu aprendi, teria talvez, quem sabe, ido para um outro caminho, né, de facilidades. Então eu entendo que essa deficiência teve um propósito, sim, que ainda creio que não está completo. E eu ainda não exerci a profissão de professor na prática, mas eu tive um estágio, né, de cerca de um ano numa escola pública e me serviu de muita experiência. E fiz um outro concurso já, aguardo ser convocado. Nesse concurso que eu fui convocado e pedi final de lista, infelizmente, ele perdeu a validade de 2019 e eu não fui convocado novamente. Não fiquei triste por isso, sabe? Não levei isso para pensar de forma negativa e pessimista. Por que aconteceu isso comigo, meu Deus e tal? Não. Eu entendi simplesmente que não fui chamado. Simples. Tem coisas na vida que a gente tem que ser prático. Não deu, não deu. É impossível? É impossível, acabou. Não está ao meu alcance mudar aquela situação. Eu aprendi que não era o meu momento. Quem sabe não é para eu lecionar, não sei. Eu prefiro não ficar pensando nessas questões, será que eu vou, será que eu não vou? Vou continuar buscando, vou continuar tentando, né? Quem sabe concurso em outras áreas, embora eu goste da educação. Mas o que eu queria dizer é isso, que a gente tem que ser resiliente. Seja a partir de uma questão de saúde, uma questão econômica, financeira, uma questão de relacionamento, porque às vezes também relacionamento, quando termina, aquilo nos deixa meio abalado. Também eu tive relacionamentos, praticamente todos os meus relacionamentos foram relacionamentos intensos, onde eu me entreguei, onde eu gostei, onde eu me doei, onde eu me apeguei e sofri quando terminava. E nos últimos eu sofri mais ainda, porque era uma coisa mais intensa, uma coisa mais madura, né? E que você tem expectativas de futuro junto com a pessoa, e às vezes aquela expectativa não se confirma, e é difícil, né? Aceitar no sentido de entender que não tem mais jeito. É muito difícil, mas eu logo me refaço, logo supero e logo estou pronto para viver novamente, para continuar acreditando no amor com relação a duas pessoas, continuar acreditando na vida das pessoas, no mundo melhor, numa vida melhor, e continuar esperando a oportunidade de exercer minha profissão, de dar aula, seja na escola pública, seja na escola privada. Mas enquanto isso faço minhas palestras que desde 2017, com incentivo, né, de amigos e tal, que foram vendo em mim um potencial para ser palestrante. Hoje, com muito orgulho, eu sou palestrante motivacional e falo sobre resiliência e superação, dando meu exemplo de vida. E falo sobre outros temas também nas escolas, bullying, violência contra a mulher, prevenção ao suicídio. E é isso, e temos que superar esse momento dessa pandemia de uma forma positiva, sem ficar se lamentando, reclamando de tudo,
e temos que entender que algumas questões são inevitáveis, temos que passar. A questão é como vamos passar por aquilo. O ideal é que passamos com sabedoria, tirando proveito, tirando algo de positivo, tirando uma lição. É isso que eu queria deixar, que esse momento sirva para a gente refletir e que possamos ser resilientes. Resiliente é aquela pessoa que absorve o impacto do problema da adversidade e ela resiste e se refaz novamente. Como um elástico que você estica, ele expande. Como alguns tipos de materiais também que se deformam, mas podem voltar ao estado natural, como o metal, o ferro, a borracha, o plástico. Então que sejamos resilientes para que possamos superar essa adversidade. É isso que eu desejo para todos nós.